Bem-vindos ao banco de dados da inteligência da Frota Estelar, acessando informações. Esta é uma comunicação da Federação de Planetas Unidos. Almanaque de naves, acesso permitido. Naves de linha. Dono, Federação de Planetas Unidos. Operador, Frota Estelar. Tipo, Cruzador Estelar. Perfil, exploração de espaço profundo, serviço de patrulha e defesa. Classe de nave, Constellation. Ano de lançamento, 2275 na versão protótipo NX, conversão para NCC em 2285, com declínio da linha em 2370. Dimensões: comprimento 310,2 metros, largura 140,5 metros, altura 93,9 metros. Número de decks: 17, sendo 2 de serviço. Tripulação mínima 40, padrão 350. Warp, velocidade de cruzeiro dobra 7.1, fator de segurança dobra 9.2. Armamentos: bancos phaser, torpedos fotônicos. Defesas: escudos defletores. Teletransporte, sim. Raio trator, sim. A classe Constellation começou a operar formalmente em 2285, quando a USS Hathaway foi construída pela Yoyodyne Propulsion Systems nos estaleiros de Copérnicos, em Luna. Quase uma década após o lançamento da Hathaway, o protótipo da classe, ao passar de NX para NCC, a USS Constellation ainda estava em testes de certificação. Durante o início do século 24, a classe Constellation era conhecida por realizar exploração do espaço profundo e tarefas de patrulha defensiva. Essas naves estavam entre os principais esforços exploratórios e de defesa da Frota Estelar nesse tempo, algumas comandadas pelos mesmos capitães por até 20 anos ou mais. Em meados da década de 2360, essa classe de cruzadores estelares antigos estava à beira de ser descontinuada. Aquelas que haviam sido desativadas, incluindo a Hathaway, de 80 anos, foram despojadas de seus sistemas ofensivos e tornadas inativas em relação à dobra, o que incluía a remoção de toda a antimatéria. Aquelas que permaneceram em serviço foram relegadas a deveres de transporte. As naves estelares da classe Constellation também foram usadas em serviço de segunda linha, incluindo o bloqueio da Federação, organizado às pressas durante a Guerra Civil Klingon. Não era incomum que seus oficiais se referissem a essas naves como embarcações sobrecarregadas e com pouca potência, que estavam sempre prestes a se desmantelar nas emendas, mas que mesmo operando de forma precária, tinham um charme inegável. A classe Constellation era equipada com 4 nacelles de dobra com uma velocidade máxima de dobra 9.2. Durante sua construção original, as naves estelares da classe Constellation empregaram motores Avidyne. No final do século 24, eles foram substituídos por motores mais eficazes. Essas naves estelares tinham pelo menos 2 reatores de impulso. Um dos fatores que esticou de forma tão drástica o tempo de serviço da classe foi sua característica modular, que possibilitava atualizações de sistemas com certa facilidade, como uma ponte de comando que podia ser reconfigurada ou montada conforme especificações de novos projetos e até seções estruturais inteiras, como no caso dos motores citados. A ponte do tipo Hathaway tinha um arranjo incomum, com a frente da ponte relativamente aberta e as estações principais apertadas na parte traseira. O leme e a estação de navegação estavam localizados nos lados de bombordo e estibordo da nave, com a cadeira de comando perto do centro da ponte. Isso dava ao capitão uma visão desobstruída da tela localizada à frente. Ao lado da cadeira central, situada a menos de 1 metro de distância e à direita, ficava a cadeira do primeiro oficial com console. Diretamente atrás das cadeiras de comando ficavam a estação tática, a estação de engenharia na extremidade traseira a bombordo e a estação de ciências na extremidade traseira a estibordo. Descrita
como uma pequena ponte apertada ao tipo Stargazer, era na verdade menos desordenado que o tipo Hathaway, com um design que lembrava mais a ponte da classe Constitution ou da vindoura classe Ambassador. Uma tela central com leme e console de navegação lado a lado, uma característica que contrasta visivelmente com a do tipo Hathaway. A cadeira do capitão estava diretamente atrás das estações mencionadas, sem nenhuma acomodação presente para o primeiro oficial deste modelo. A engenharia principal é onde os sistemas de energia da nave são controlados e é a casa da câmara de transmissão de dobra de antimatéria da nave e dos controles do motor de impulso. As cabines a bordo das naves estelares da classe Constellation têm um design típico associado às naves da época da reforma da Enterprise, proporcionando acomodações espartanas para a tripulação. Naves conhecidas: USS Constellation, USS Hathaway, USS Victory, USS Magellan, USS Gettysburg e USS Stargazer. USS Stargazer. Dentre todas as naves da classe, aquela que passa a ganhar maior notoriedade é sem dúvida a Stargazer, devido à futura proeminência de seu capitão, que viria a se tornar famoso pelo comando da USS Enterprise D, nave porta-estandarte da Frota Estelar e da Federação. Em 2333, Jean-Luc Picard serviu como oficial de ponte nesta nave, e com a morte do capitão original, Picard assume o comando da situação e da nave. O comando da Frota Estelar vê tão favoravelmente as ações de Picard que o nomeiam como o novo oficial comandante, cargo que ocuparia por 22 anos. A Stargazer esteve em ação nas guerras cardassianas, estando envolvida em uma oferta de trégua por parte da Federação. Depois de fazer contato com uma nave de guerra cardassiana, o capitão Picard baixa os escudos como gesto de boa vontade, mas como ele disse mais tarde, os cardassianos não ficaram impressionados. Eles conseguiram derrubar a maioria das armas da Stargazer e danificar seus motores de impulso. A Stargazer conseguiu se recuperar e fugir. Anos depois, desta vez em 2355, a Stargazer foi atacada e severamente danificada por uma nave desconhecida no setor Maxia Zeta. Picard foi capaz de destruir a nave atacante usando o que mais tarde seria chamado de a Manobra Picard. A Stargazer foi tomada pelo fogo e sofreu severos danos durante a batalha, tendo que ser abandonada. O evento foi chamado de a Batalha de Maxia pelos Ferengi. Como a perda de uma nave estelar é considerado uma ofensa à frota, a situação pediu por uma corte marcial. Picard foi submetido a ela pela perda da Stargazer, sendo zelosamente processado por Philippa Levaux. Porém, no final, acabou sendo absolvido de todas as acusações. Esta classe foi projetada para operar independentemente do comando da Frota Estelar em regiões remotas da Federação. Seu sucessor seria o projeto de cruzadores pesados da classe Ambassador. Esta configuração de 4 motores pôde ser novamente encontrada mais tarde nas classes Cheyenne e Prometheus, no final do século 24, com projetos de revitalização sendo considerados para uma reforma extensiva, visando a entrada em serviço em início do século 25. Fim do arquivo.